Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou compartilhar convosco algumas experiências pessoais em que eu defendi Deus com unhas e dentes. Ora, ser cristão não é só dizer que você é cristão, não é só dizer. Por exemplo, nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas dizem que são mulheres e são homens, mas eles não são homens, mas dizem que são homens, e vocês sabem muito bem o que é que eu estou a me referir. E isto é exatamente a mesma coisa que dizer não quer dizer que você é mesmo. Nós temos que agir, nós temos que mostrar frutos, e as pessoas estão de olhos a nós. Já houve pelo menos 3 situações em que eu fiquei, digamos assim, mal vista, porque quando nós defendemos as Sagradas Escrituras, o Reino de Deus, as pessoas começam a olhar para nós, é fanática, pensa que é melhor do que as outras, e etc, etc. E infelizmente é da maneira que as coisas acontecem. Houve um tempo na minha vida que eu bajulava as pessoas, e eu era uma pessoa que eu tentava o meu melhor para agradar as pessoas, mas depois da minha conversão total a Cristo, porque a minha conversão não dei no dia que eu aceitei Cristo, foi passado o tempo, especialmente depois de cair com a cara na lama e me levantar de novo. Aí é que eu fiquei radical para o reino de Deus. E claro que às vezes há situações que aparecem na nossa vida em que as pessoas ficam sem saber, será que eu vou lutar pelo reino de Deus, ou será que eu vou, como é que é dizer, vou deixar isso passar, isso não é nada de mal. Como eu já disse, houve 3 situações na minha vida que eu vou compartilhar convosco, e as três delas eu fiquei, digamos assim, mal vista. A palavra é esta, mal vista. As pessoas olharam para mim e quem gostava de mim, especialmente, claro que estou falando de pessoas que não acreditam na mesma verdade bíblica que eu acredito. Aliás, que se dizem filhos de Deus, que se dizem seguidores de Cristo, no entanto, eles são como o peixe morto, vão levando, se a pessoa diz que isso não é nada de mal, eles vão fazendo, etc, etc. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, eu vou orar ao Altíssimo e eu vou contar a vocês estes 3 testemunhos de coisas verdadeiras que aconteceram comigo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu nome, obrigado pela fome e sede que eu tenho da tua palavra, Senhor, obrigado, Pai Santo, Senhor, porque tu me fizeste uma guerreira, uma atalaia, Senhor, em que eu muitas vezes tenho tantas pessoas contra mim, mas eu posso sentir a tua mão poderosa me protegendo, posso sentir as tuas palavras na minha boca, Senhor, para mostrar ao mundo que tu és Pai Santo, somente tu és santo, somente tu és puro, Senhor, somente tu és verdadeiro, somente tu és vivo, Senhor, e somente, Senhor, nós devemos de acreditar naquilo que as Sagradas Escrituras dizem, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti, abençoa todas as pessoas que estão a ouvir este vídeo, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, eu vou começar talvez pela mais simples. Foi o seguinte, o meu marido foi convidado para ser padrinho de casamento de 2 pessoas que são divorciadas. Ora, o meu marido sabia que se me dissesse a mim que eu não ia aceitar. E então, o que é que ele fez? Ele disse ao homem, portanto, àquele casal que ia ser, mas chegou-se ao dia o dia da boda. Foi uma coisa pequenina, mas de qualquer das maneiras, cheguei lá, entrei no restaurante e a mulher de lá do restaurante disse assim, ok, vocês vão sentar-se ali aos lados dos noivos, porque vocês são os padrinhos. E eu disse, não, nós não somos os padrinhos. E ela disse, não, vocês são os padrinhos. E eu olhei para o meu marido disse, ele convidou-me e eu estava com receio de dizer a ti que eu sei que tu não ias ser. Eu disse, desculpa, mas eu não vou ser madrinha de pessoas divorciadas, e eu não vou me sentar. Eu sei que há algumas pessoas aí
do lado de lá. Vão dizer, irmão Lúcio, isso não tem nada a ver, irmão, podia ter sido, não. Segundo as Sagradas Escrituras, nós sabemos que o divórcio é contra as Sagradas Escrituras. Oh, meus irmãos, eu sei que há mil e um motivo das pessoas se divorciarem, eu sei que há mil e um motivo, irmão não sabe o que é pené, e meu marido era assim, e meu marido era assim. Irmãos, isso é você e Deus. Eu não posso dizer aqui coisas contra as Sagradas Escrituras. Somente Ele é Deus, somente Ele é que sabe se vai perdoar, se não vai perdoar. Isto não é comigo. Comigo é dizer o que está nas Sagradas Escrituras. E eu não podia ser madrinha de uma pessoa que era divorciada. Não podia ser. Isto foi a primeira coisa. Os irmãos já acham que eu fiquei bem vista naquele casamento. Até houve aquela mulher do restaurante, a senhora, mas pronto, não vai ser, mas a senhora que se senta ali. Não, eu não vou me sentar ali, porque quem não souber que eu não sou madrinha vai pensar que eu sou madrinha e eu não quero ser. É claro que eu devo valorizar a pessoa que escolhe a gente para ser padrinhos, no entanto, nós não podemos participar de coisas que é contra as Sagradas Escrituras. Esta foi a primeira coisa que realmente, portanto, mexer comigo, digamos assim. Eu não podia, de maneira nenhuma, participar de algo que é contra as Sagradas Escrituras. A segunda coisa, meus irmãos, a segunda coisa foi uma, como é que é dizer, deixa-me ver se conto a vocês, até por acaso isso aconteceu há pouco tempo. Aqui nos Açores eles fazem as mordomias. O que é que quer dizer mordomias? Mordomias quer dizer há uma coroa e uma bandeira que significam ou que simbolizam o Espírito Santo. Isto aqui nos Açores especialmente é uma festa e tanto. E então o que é que acontece? A coroa e a bandeira vão para a casa daquela pessoa e aquela pessoa, algumas pessoas rezam o terço e depois chega-se à altura de mordomo e há comelanças e bebedanças na casa dessas pessoas e as pessoas compram pensões que, portanto, as pensões são um bolo de massa e uma argola grande, feita de massa, um bom pedaço de carne e vinho. Ora, se nós formos a 2 de Samuel, nós vamos ver que Davi fez uma festa, e agora não tenho isso aqui comigo, mas Davi fez uma festa e deu a cada pessoa um jarro de vinho e um pedaço de carne. E eu tenho a certeza que eles talvez possam buscar isso, mas nós não podemos participar disto. O meu marido tem uma carrinha, um caminhão, e então o mordomo, que por acaso foi um dos mestres que esteve aqui trabalhando na minha casa, pediu ao meu marido se o meu marido podia emprestar o carro a ele para levar estas tais pensões. Ora, já isso eu comecei a dizer ao meu marido, tu não devias ter dado, não tem problema nenhum, pronto, mas já disse aos meus irmãos, cada qual faz como quer, eu não mando no meu marido. Lá deixei o homem usar a carrinha e eles enfeitam aquilo tudo com cedros e flores feitas de papel e tudo, e vão levar as pensões a cada das pessoas. Ora, meus irmãos, o que nós não esperávamos foi que eles, porque a gente emprestamos o carro no sábado passado, a gente estávamos aqui em casa e de repente entre os carros por aí dentro, caminhos de cá, por aí fora, na minha casa, e eles queriam entrar para dentro com a tal bandeira, não é com a coroa é uma coroa grande, feita de prata, e depois eles vão coroar, etc. E são tudo tradições que eles fazem. No entanto, meus queridos irmãos, eles queriam entrar com a bandeira dentro da minha casa, capaz de a gente beijar a bandeira. E disse ao meu marido, por favor, diz a eles para não entrar na nossa casa. Isso vai ficar feio. Eu não quero saber, eu não quero aquela crua bandeira na minha casa. Ora, meus irmãos, eu tinha pessoas de família na minha casa ficaram escandalizadas, porque eu não deixei entrar o Espírito Santo. Eu disse, olha, o que é que estás dizendo? Estás dizendo espírito. Se é espírito, a gente não vê. Se é Espírito, se é Espírito Santo, nós não podemos, como é que é dizer, nós não podemos fazer algo que nas Sagradas Escrituras diz para fazermos, para não fazermos, e nós vamos fazer. Não pode. Eu não quero, aquilo é um ídolo, e eu não quero aquilo na minha casa. Segunda vez que eu fiquei bastante mal vista, como eu acabei de dizer a vocês.
A terceira coisa, eu vou contar a vocês uma coisa que se passou comigo numa das minhas viagens. Tudo o que eu estou dizendo aqui é pura da verdade, o Altíssimo é minha testemunha e esta agora vai ser um bocadinho difícil para vocês entenderem. É o seguinte, meus irmãos. Fomos numa viagem para Portugal, numa das minhas viagens. E, claro, nós fomos ver tradições e coisas que acontecem em Portugal. Fiquei escandalizada com, portanto, o meu computador está fazendo um barulho e eu espero que isso não vai aparecer nos vídeos. Fiquei escandalizada com uma das tradições que acontecem. É assim, eu, se não me engano, eu penso que foi em Mirandela, se não estou em erro. Portanto, entre os montes, nós fomos e então eles tiveram mostrando a gente o azeite, os enchidos, aquelas coisas todas. Aprendi que, como é o nome daquilo que eles dizem? Não é morcela. Morcela é um tipo de um chouriço feito de sangue de porco, que leva arroz, leva cebola, leva especiarias, e claro que aquilo é muito procurado, etc. Mas essa outra é não digo agora o nome, não digo agora o nome, irmãos, só que aquilo é feito, é de pão e é parecido com chouriço. Eu tenho a certeza que você sabe o que é chouriço, linguiça, e essa outra, às vezes o nome, mas vá vir quando quiser, agora não está vendo o nome. E agora, meus irmãos, esta tal chouriça de meia branca, ela é feita com pão, é tipo de um recheio. E eles usam carne de galinha, aí há quem usa carne de vaca, carne de porco. Olha, irmãos, quando nós fomos fazer esta viagem, eles disseram-nos que estas tais coisas, a tradição delas foi que quando os judeus fugiram, portanto eles foram dispersos, e então os romanos andavam à procura deles para lhes matar. E o que é que acontece? Os judeus, e acredito que foi instruídos pelo Espírito Santo, fizeram essas... Olha, por acaso e por acidente eu desliguei a câmara, vocês que me desculpem, mas no entanto, como a câmara ficou desligada, eu tive um tempinho para procurar o nome daquela tal coisa que parece um chouriço, mas é branco. Não é bem branco, é como um recheio. E então o nome é alheiras. Alheiras é muito conhecido em Portugal, especialmente no norte de Portugal, etc. E então, meus irmãos, eu vim a saber que, portanto, como nós fomos aprendendo sobre as tradições, nós aprendemos sobre aquela alheira. Como é que surgiu a alheira? Os romanos andavam perseguindo os cristãos, os judeus, e então os judeus o que é que se lembraram? Lembraram-se de fazer essas alheiras e pô-las no canto da chaminé, porque estas alheiras têm que ser defumadas. E então os romanos, quando entravam na casa dos judeus e ouviam estas tais alheiras penduradas no fumeiro, diziam, este não é judeu, porque os judeus não comem morcela. E então foi por causa disso que muitas vidas de judeus foram poupadas, porque os romanos viram aquelas morcelas penduradas e afinal não eram morcelas, eram alheiras. Ora, meus irmãos, entre muita coisa que nós aprendemos, nós fomos a uma aldeia em que lá há os caretos. E tenho a certeza que pessoas que moram em Portugal sabem muito bem o que é que eu estou falando. Eu tenho aqui uma fotografia que eu tirei, não foi dos caretos em si, mas foi de uma loja em que eles tinham lá, porque eles lá têm essas coisas para comprar. Isso aqui é um tipo de uma miniatura para pôr no frigorífico, mas fomos a um lugar onde tinha essas caras enormes. É isto assim, olha, eu acho que dá para ver. Infelizmente a luz não está muito boa, mas dá para ver. Vocês estão vendo aqui estes cornos aqui, isto é nada mais, nada menos do que máscaras feias. Ok, meus irmãos, entramos, o grupo fez 58 pessoas contra mim e o meu marido, porque nós fomos a este lugar
Entramos numa casa muito humilde, cheia destas máscaras. Estas aqui são pintadas de vermelho, as que nós vimos são feitas de madeira. Muitas máscaras, um demônio mais feito que o outro. E este homem começou a explicar a história dos caretos. Aliás, há uma história muito arrepiante sobre estes caretos, que, por incrível que pareça, acontece por volta do Natal. E o homem começa a dizer que os caretos vieram substituir o nascimento de Cristo. Vejam só, vieram substituir o nascimento de Cristo, e as pessoas naquela altura adoravam muito o Deus Sol, o Deus Poderoso. Quando ele começou a dizer isso, ele disse: Deus Sol não, Deus é só um. E os irmãos que acreditam, 58 pessoas num quarto, o homem a falar e levantei-me a dizer isso, ele disse: veio substituir o nascimento de Cristo. Não há nada que venha substituir o nascimento de Cristo. De vez em quando o homem falava e interrompia. Ele era assim: esta divindade, ele estava dizendo quais são, esta divindade específica, é uma divindade muito forte, muito forte. Não, oh my God, irmãos, eu estava tão inconfortável, e o homem estava falando, e a minha guia, a guia do grupo estava ficando tão inconfortável, e ela era assim: por favor, não digas nada, por favor, não digas nada. Eu disse: não, desculpa lá, quando acabar isso eu quero ter pelo menos 5 minutos que eu quero dizer umas palavras às pessoas. E depois ele vai assim: há certas divindades que têm grande poder, assim como esta é uma divindade muito poderosa, que até o Papa Francisco reconheceu. Quando ele disse isso, o meu marido levantou-se: Papa Francisco é um falso profeta. Olha, aquelas pessoas todas, tudo contra nós, mas é assim, meus irmãos, nós temos que ser pacíficos, porque a palavra do Senhor diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E então, nós não queríamos fazer ali uma balbúrdia, porque aí é que eles iam dizer mesmo que nós não éramos filhos de Deus. A minha vontade era dizer muito ali, mas infelizmente a minha guia não quis que eu dissesse nada, e eu só disse a ela, e disse: vê-te uma coisa, nós não precisamos de vir ver demónios. Olha, uma coisa é certa, meus irmãos, se alguém tinha ideias, vontade de comprar alguma máscara, ninguém comprou. E quando acabei tudo, eu fui com o homem que estava fazendo aquelas imagens, e ele disse assim, ele disse: olha, eu vou-te dizer 2 palavras. A primeira é: realmente tu és um artista, porque o que está aqui são trabalhos artísticos. De divindades não tem nada, mas de demónios tem muito. Se tu fizesses aqui, com o talento que tu tens, se tu fizesses aqui uns corações dizendo Deus é amor, ou então alguma coisa que a gente pudesse por cima da nossa casa, que dissesse família, ou alguma coisa, era capaz de comprar 3 ou 4 ou mais peças, porque isso são peças realmente com um talento. Agora, fazer divindades para as pessoas comprarem e pôr na sua casa, um dia vais ter que pagar por isso. Irmãos, a minha vontade era dizer muito mais, mas infelizmente as pessoas lá, não é as pessoas, para mim eu não me importava que as pessoas dissessem ou deixassem de dizer. A guia pediu-me por favor para eu não falar, e ela disse: isto é igual aos mascarados. Os mascarados, disse: não tem nada a ver. Os mascarados quer dizer o entrudo, quer dizer o carnaval, que as pessoas vestem-se com outras, metem máscaras e tudo mais. Eu levantei-me, disse algumas boas, como vocês já viram, e algumas que eu não me lembro agora. Agora, o nome do vídeo é: o que é que você fazia se estivesse no meu lugar? Será que você via caladinha, não dizia nada e ia-se embora? Ou será que nas 3 situações, na primeira situação, como eu já falei, na segunda situação, que foi deles virem aqui à minha casa com a bandeira para que a gente pudéssemos... na primeira, que eu ia ser madrinha de casamento de uma pessoa divorciada. Na segunda, que eles vieram à minha casa com a bandeira para nós beijarmos a bandeira. E nesta terceira, que eles estavam ensinando sobre divindades demoníacas. Para terminar, eu vou dizer uma história que acontece nesta tal aldeia, ou então em várias aldeias em que aparecem estes tais caretos, que é o nome que eles dizem, que chama-se careto. Eles dizem que na noite do careto,
que acredito que seja em dezembro, portanto, como já disse, eles disseram que aquelas divindades vieram substituir o nascimento de Cristo. Imaginem, meus irmãos, substituir o nascimento de Cristo. É sim, meus irmãos, que nós não devemos participar do Natal, nem nada disso, mas não há nada que substitua o nascimento de Cristo. E então, eles dizem que naquela noite, os jovens, estou falando entre os 12 e os 16 anos, mais ou menos, não podem dormir. Vou dizer porquê. No lugar onde nós estivemos, aqui de inverno, é muito frio e tem lá rios. E então o que é que acontece? Uma criança que pega no sono naquela noite, os pais vão chamar estes tais caretos, os caretos agarram a criança e levam a criança e atiram-na para o rio congelado. Vocês que imaginam só os atos que essas pessoas fazem. Agora, meus irmãos, o meu apelo para terminar este vídeo é o seguinte: nunca tenha medo de enfrentar e confrontar quem vier contra as Sagradas Escrituras, quem vier contra o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que se você negar a Ele, o nosso Pai Celestial, Ele vai te negar no dia do grande julgamento. Há pessoas que por medo, por isso a palavra do Senhor diz que os medrosos não vão entrar no reino de Deus. Eu não quero saber, ele lá e disse, eu não quero saber, eu defendo Deus com unhas e dentes. E isto aqui, viemos aqui aprender sobre coisas que são demoníacas, divindades, como ele disse, isso não é justo, isso não é direito, e se eu soubesse que era para vir para aqui, eu não vinha. Como é que vocês acham que aquelas pessoas começaram a olhar-nos? Começou tudo com os olhos em cima de nós. Não havia vez nenhuma que ainda fosse comer, que nós íamos comer, que eu não orasse ao nosso Pai Celestial. E eles viam, de certeza que eles deviam de ver. Mas nós temos uma grande responsabilidade quando nós dizemos que somos filhos de Deus. Mais uma vez eu te pergunto, o que é que você faria em qualquer uma dessas situações? Eu vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. Já tinha terminado o vídeo, mas veio por aqui somente um trecho daquilo que está acontecendo, eu penso que é na Alemanha, se não me engano, deixa eu ver se eu consigo por aqui, deixa eu ver, irmãos, é exatamente o que eu falei, Dinamarca, um festival em Copenhaga, na Dinamarca, vocês vão ver aqui as caras das pessoas e o que é que eles estão fazendo, eu vou por aqui para que vocês possam ver. Vocês que vejam só o que é que está acontecendo ao festival de Copenhaga, em Copenhaga, Dinamarca. Olha aqui, olha, vejam só, olha isto, meus irmãos. E a coisa pior que está acontecendo aqui, que a gente pode ver mesmo que isso só pode ser coisas demoníacas, é isto aqui. Olha, defacing God. Irmão, isso o que é que isso quer dizer? Olha, eu fui buscar o significado. Defacing quer dizer desfazendo. Desfazendo vem do verbo desfazer, o mesmo que destruir, demolir, desmanchar, desmantelar, alterar, modificar, anular, desorganizar. Desorganizar, desfazer Deus. Não, ninguém pode desfazer Deus, meus irmãos, mas há estes lugares, há estes shows que está acontecendo no mundo inteiro. Não sabia que havia isso em Portugal, fiquei de boca aberta. O que é que vocês acham que Deus vai fazer nestes lugares? De certeza que não vai ser bênção. Porquê? Porque nestes lugares o diabo, o demónio, que está reinando. Vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.